nós vamos falar de alguns aspectos relevantes da fisiologia do cafeeiro. Eu já falei algumas coisas em linhas gerais sobre a fisiologia do cafeeiro, quando eu dei uma passada na cultura, né? Mas lá para frente, vocês vão entender por que compreender a fisiologia é importante para a gente entender a nutrição e a adubação, tá? Então, eu só vou pegar os aspectos assim que são relacionados, que são importantes. Bom, isso eu já tinha mostrado para vocês, né? Que é uma das coisas que eu considero mais importantes na fisiologia do cafeeiro, é o dimorfismo dos ramos. Tem ramos de dois jeitos. Os ortotrópicos, que são esses que crescem na vertical, e os plagiotrópicos, tá? Os ortotrópicos são vegetativos e os plagiotrópicos são produtivos. Lembrando, então, que esses ramos produtivos, eles vêm de uma única gema que está na axila da folha. Então, só tem uma gema para dar esse ramo aqui. Na axila das folhas, que vão aparecendo nos nós do ramo vegetativo. Então, quando eu coloco a mudinha lá no chão, ela tem um ramo ortotrópico, né, que saiu lá da semente, o caulezinho dela, e ela vai crescendo pela formação de novos nós, tá? E em cada nó tem duas folhas alternas, tá? Em cada nó vai ter duas. Somente do 8º ao 10º nó na mudinha é que vão começar a aparecer essas gemas aqui, ó, que são cabeça da sede. Então, voltando, tem duas folhas alternas em cada nó. Na axila dessas folhas tem uma série de gemas, são chamadas gemas seriadas, por isso, porque são uma série, então são chamadas de seriadas. E do 8º ao 10º nó para frente, aparece também uma outra, que é essa cabeça da série. Essa cabeça da série é sozinha, ela é maior e é sozinha, e ela que vai dar o ramo produtivo. Por que isso é importante? Porque se eu arrancar esse ramo aqui, ó, se ele for perdido, não vai aparecer outro lugar, só tinha uma gema para dar esse ramo. E é onde produz. Então, a gente tem que sempre tentar preservar os ramos produtivos, tá? Que são da gema cabeça da sede do ramo ortotrópico. Por que eu estou salientando isso? Porque no ramo plagiotrópico, que é esse produtivo, esse cresce numa posição orto em relação ao solo. E esse chama plagiotrópico, que ele cresce meio paralelo ao solo. Também ele é formado de nós, ele vai crescendo quando crescem os nós. E também tem folhas alternas em cada nó. E também tem uma série de gemas aqui. Só que a função dessa série de gemas é outra, diferente dessa série de gemas aqui. Essas aqui vão dar flores e frutos. Aqui também pode ter a cabeça da sede. Quando tem, ela vai bifurcar. Mas essa bifurcação nunca vai ser um ramo vegetativo. Vai ser sempre outro produtivo, tá? Às vezes, essas seriadas aqui também podem dar uma bifurcação de um ramo secundário ou terciário, mas sempre produtivo. E aí, então, essas aqui dão ramo vegetativo. Está sempre embaixo do produtivo. Quando a planta fica depauperada ou perde a dominância apical, às vezes essas gemas brotam espontaneamente. Assim que elas brotam, elas viram na vertical, porque o ramo vegetativo é vertical. E aí, quando cresce esse ramo lá no meio da copa, a gente chama ele de ramo ladrão, porque ele cresce estiolado, usa energia, usa carboidratos e não gasta, né, os recursos da planta e não vai dar produção. Então, eu acho isso, assim, de extrema importância para a gente entender o manejo do cafeeiro, o manejo da cultura. Então, aqui está resumido, ó. Na axila das folhas da haste ortotrópica encontram-se gemas cabeça da série, só tem uma, dá origem a ramos plagiotrópicos. Gemas seriadas, uma série de 5 a 6, e vai dar
outros ramos ortotrópicos. Na axila das folhas dos ramos plagiotrópicos, ou seja, dos produtivos, eu vou ter gemas cabeça da série, nem sempre elas estão lá. Quando estão, vão dar um ramo plagiotrópico de maior ordem, ou seja, um ramo produtivo secundário, e do secundário sai o terciário. E as gemas seriadas são 4 a 5. Essas 4 a 5 vão dar origem a flores ou ramos plagiotrópicos de maior ordem, secundários, e do secundário pode sair o terciário. Aqui a gente tem uma ilustração, né? Aqui é o ramo ortotrópico crescendo, ó. Aqui a folha, na axila da folha, tem gemas, aqui vai continuar crescendo. Esse é o plagiotrópico, ó, ele cresce nesse sentido aqui também, ó. Folhas alternas em cada nó. Esse aqui, ó, é o ortotrópico, esse vertical. Esse vertical é o ortotrópico. E o plagiotrópico, ele fica inserido no ortotrópico 45 a 90 graus, aproximadamente, né? Não é certinho. Mas a inserção é 45 a 90 graus. Aqui eu tenho um ramo plagiotrópico primário. Ele é horizontal, aqui as duas folhas alternas. E aqui, de uma das gemas, saiu um outro, que é um plagiotrópico secundário. Aqui os ladrões. Então, essa planta está depauperada. Aí estimula a brotação dessas gemas seriadas aqui do ramo vegetativo, né? Então, ele vai roubar água e nutrientes e não vai produzir. Agora, a existência dessas gemas aqui e a existência dessas gemas na base da planta é de extrema importância, porque quando o cafeeiro fica depauperado, eu posso simplesmente cortar a planta, o que a gente chama de recepa, eu posso cortar a planta, tirar a parte aérea, e essas gemas aqui da base da planta, que são seriadas, igual essa aqui, essas gemas seriadas, vão dar outro ramo vegetativo, vão dar vários, na verdade. Vão dar vários, eu vou ter que escolher um, ou dois, ou três, de acordo com o espaçamento, mas eu posso conduzir esses ramos novamente e refazer a planta, sem ter que plantar de novo, tá? Então, são esses ramos que vão brotar quando eu faço uma recepa. Também já tinha falado um pouco sobre isso aqui. O crescimento do tronco, dos ramos e das folhas. Se eu tenho temperaturas boas, favoráveis, esse crescimento é periódico. Isso segue a distribuição das chuvas. E é em fluxos. Alterna crescimento de folha e de ramo com enchimento de fruto também. Então, ocorrem fluxos de crescimento. E esse crescimento é rápido na estação quente e chuvosa e é lento na estação seca e fria. Em relação às folhas, eu preciso mais ou menos de 20 centímetros quadrados de folha para completar o desenvolvimento de um fruto com boa qualidade. Então, um cafezal desfolhado, ele não vai ter uma boa produção. E o crescimento das folhas é totalmente correlacionado à formação de nós, pois se as folhas aparecem nos nós, se as folhas aparecem nos nós, então o crescimento das folhas se relaciona muito ao crescimento do ramo, à formação de nós. E o tamanho final da folha, ele vai ser afetado pela estação e pela sombra. As plantas cultivadas em sombra têm folhas maiores. E na estação chuvosa, elas adultas são maiores do que as adultas que cresceram na estação fria. Elas podem cair depois da colheita, em condições de seca e altas temperaturas. E essa queda é muito relacionada à baixa reserva de carboidratos. E as raízes? Também o crescimento da raiz vai depender da parte aérea, tá? Quem produz carboidrato fotoassimilado para a raiz crescer é a parte aérea, tá? Se não tiver crescimento da parte aérea, se não tiver folha, não tem crescimento da raiz. E esse crescimento da raiz, ele vai depender da competição com frutos e folhas jovens. Eu já comentei com vocês anteriormente que existe, quando tem muitos frutos, uma competição pelos fotoassimilados. O fruto ganha essa competição e as raízes perdem.
Então, num ano de safra alta, podem morrer muitas raízes, porque os carboidratos são drenados preferencialmente para os frutos. Bem, mas aí, em segundo lugar, para as folhas jovens. Mas aí é o seguinte, a gente vai ter raízes permanentes, são aquelas que têm mais que 3 milímetros. Elas são lignificadas, elas não morrem. Elas são as laterais, axiais e verticais. E tem as não permanentes, que são menores que 3 milímetros. Essas são a suporte das absorventes e as absorventes. São aquelas raízes branquinhas que se concentram na parte superficial do solo e que são as que morrem quando tem competição por fotoassimilados. Então, aqui, olha, aqui a gente tem raiz que cresce bem vertical, tem raiz que cresce mais ou menos na horizontal, tem raiz que cresce aqui uns 45 graus aqui, tá? Então, mas todas elas são grossas. Essas raízes grossas são bastante lignificadas, não vão morrer. Agora, as fininhas, quando tem falta de fotoassimilado, elas vão morrer. Tá? O sistema radicular do cafeiro, ele é muito plástico, tá? Então, não existe um único tipo. A configuração das raízes no solo depende das características do solo, de quantas plantas tem por hectare, da competição por invasoras, com invasoras, né? E práticas de cultivo. E esse sistema radicular, assim, a maior parte dele vai estar na camada superior do solo, até 30, 40 centímetros. E o crescimento apresenta variação estacional, como acabei de falar. E começa a crescer antes que a parte aérea na estação de crescimento. Então, depois da colheita dos frutos, né, vem o inverno e a parte aérea está um pouco debilitada, ela não apresenta um crescimento, mas a raiz já começa a crescer. Tirando os frutos, começam a ir reservas para as raízes. Ó, isso aqui foi feito num talhão que tinha 5.000 plantas por hectare e era de catuai vermelho. Foi feito aqui na agronomia mesmo, um talhão de café. Então, vejam bem, num ano de alta produção, eu tive 2,52 quilos de massa fresca de raízes localizada em 0 a 20 centímetros. E em 20 a 40, eu tive 1,17 quilos de massa de matéria fresca. No total, 3,69 quilos. Aí, no ano de baixa produção, então aqui tinha competição aqui com os frutos. No ano de baixa produção, eu tive 4,43 quilos, 4,46 quilos de massa fresca de 0 a 20 e 2 quilos de 20 a 40 e 6,43 de 0 a 40. Então, dá para ver claramente que quando eu tenho menor produção, a raiz se recupera, ela cresce mais. Aí, só que assim, em porcentagem, não alterou muito, não. Esse aqui foi 68,3% do total, esse foi 68,9% do total. Esse 31,7%, esse 31,1%. A proporção que fica na 0 a 20 e a proporção que fica 20 a 40 não muda muito, não. Mas o total muda, mudou bastante. Aí a gente calculou nesse trabalho também o comprimento das raízes. Isso foi feito só de 0 a 40. De 40 para baixo, que a gente sabe que tem menos raiz, nós não avaliamos, até porque avaliar a raiz é muito complicado. Mas só nesse 0 a 40, olha o comprimento. Foi 8,08 quilômetros no ano de alta produção, 0 a 20. E 4,73 quilômetros no ano de alta produção, de 20 a 40. Olha aqui no baixa produção, foi 13 quilômetros, 0 a 20, e 6,20 quilômetros de 20 a 40. Um total de 0 a 40 em alta produção,
deu 12,81 quilômetros de raiz, no de baixa produção, 19,25 quilômetros de raiz. Isso se somar todas as raizinhas, que são o que mais dá comprimento é a raiz fina. Tá? Em termos de superfície, nós temos aqui 14,37 metros quadrados de raiz no ano de alta produção 0 a 20, 23,61 metros quadrados de raiz no ano de baixa produção 0 a 20. No 20 a 40 vai dar 8,10 aqui para alta produção e 10,84 para baixa produção. Vejam bem, ó, de 0 a 40, no ano de baixa produção, nós temos 34,45 metros quadrados de superfície radicular. Para a absorção, o que mais conta é a superfície. Às vezes a gente faz os trabalhos com absorção por grama de massa fresca ou por metro, porque é difícil avaliar aqui a superfície, mas o que mais conta é a absorção é a superfície. E o volume, vamos ver só o total aqui, ó. No alta produção, 3,2 decímetros cúbicos de raiz, e no baixa produção, 4,99 decímetros cúbicos de raiz. Nesse ano de alta produção, a gente tinha 74,16 sacas por hectare estimado, e no baixa produção, 47,36 sacas por hectare. Isso mostra bem para vocês como é a competição. Obviamente que essa competição que faz com que morram as raízes, né, no ano de alta produção, vai determinar, além de morrer as raízes, cresce menos os ramos também. Isso vai determinar menor produtividade no ano seguinte. Então, a gente tem bienalidade de produção. Cresce menos raiz, menor absorção de água, menor absorção de nutrientes, menor crescimento de ramo também. Tá? Menor crescimento de ramo, menos nós vão crescer, vai ter menos locais para dar flor. Tá? Então, é um círculo, vamos dizer assim, vicioso, intrincado aí, né? Morreu raiz, para de crescer, a parte aérea, né? Para de dar nós, aí eu vou ter, vai onde produz, no ramo crescido no ano anterior, né? Nas axilas das folhas ali, então no ano seguinte, menor produção. Aí cresce mais a raiz, absorve mais água, mais nutriente, cresce mais a parte aérea, no ano seguinte tem mais produção. Isso é responsável pela bienalidade de produção do cafeeiro. Obviamente que se além disso, além dessa questão da produção, do fruto ser um dreno muito forte, se além disso eu não adubar, deixar com doença, deixar cheio de praga, acentua mais ainda essa diferença. Bom, das flores, a gente também já tinha falado, que em regiões com latitude maior, né, estação seca bem marcada, como aqui nas condições centro-sul do país, a gente tem poucas floradas, não é uma só, mas são poucas. E já ali mais perto do Equador, em regiões altas, né, e que são onde produz café, e chuvosa a zona inteira, a gente tem muitas floradas. A floração vai sofrer influência da genética da planta, do ambiente, e esses fatores, tanto genéticos quanto ambientais, eles vão agir de maneira sinérgica. Bom, aqui eu tenho, então, um nó de um ramo plagiotrópico, tá? Aqui, ó, eu tenho 8 a 10 gemas nesse nó inteiro, né? 4, 5 aqui, 4, 5 aqui, tá? Entre 4 e 6, aqui 4, 6, aí seria 12. 8 a 10 é o mais comum, poderia ser até 12. Mas aí, aqui eu vou ter 4 a 6 flores. A esse conjunto, né, de cada gema aqui, 4 a 6 flores, a esse conjunto eu vou chamar de inflorescência ou glomérulo, tá? E aquelas gemas que não viraram flor, pode formar outro ramo. Aí as flores, né, que surgem na axila das folhas dos ramos produtivos, e aí, né, quando abre, são muitas flores, e dá esse aspecto muito
cheirosas, né, muito bonitas. Bom, aí, quais são as fases da floração? Primeiro tem que ter a iniciação floral, depois o desenvolvimento do botão, depois a antese. Então, essa iniciação floral faz com que essa gema que não dava para ver nada aqui, ela se transforme numa gema floral, e não em um ramo. Né? Então, a gente fala que a gema fica floralmente determinada. Então, isso acontece nessa iniciação floral. Depois você vai ter o desenvolvimento do botão e depois esse botão vai abrir. Aí, quais os fatores que afetam essa iniciação floral? Um deles é o fotoperíodo. É estabelecido que o café é uma planta de dia curto. O que significa dia curto? Não é que o dia tem que ser pequenininho, não. É que ela vai florescer abaixo de um determinado valor de horas para o dia. Então, o fotoperíodo crítico, que é abaixo do qual o café floresce, é 12 horas. Então, nas nossas condições, a gente tem praticamente o ano todo com dias menores do que 12 horas. Só no verão que a gente tem algum período com dias maiores que 12 horas. Então, estaria sempre fotoinduzida. Mas não é só isso. Temperatura. O ideal seria 18 a 22 graus, né? Porque é a temperatura ótima aqui para o coffee arábica. Regime hídrico, tá? Já falei na aula passada que essa indução, né, ao florescimento, ela ocorre com temperatura caindo e estação seca avançando. Também outra coisa que vai interferir são as condições de luminosidade. As condições de luminosidade tem um efeito, assim, quantitativo. O café à sombra tem menos flores, tá? Café sob sombra tem menos estímulo ao florescimento. E condições internas também vão interferir nessas fases da floração. É um exemplo, presença de frutos. Se eu não colher a planta, se ela ficar com os frutos ali sem colher, eu atraso essa iniciação floral. Eu vou ter menos gemas florais desenvolvidas. Nível de carboidratos. Se a planta estiver muito depauperada, sem carboidrato, também eu vou ter menos gemas para florescer. E estado nutricional. Uma planta mal nutrida também vai dar menos gemas para florescer. Relembrando, coffee arábica, né, que é o que a gente está falando aqui, a floração vai ocorrer em ramos produtivos crescidos na estação de crescimento anterior, ou seja, nas nossas condições no ano anterior. E o crescimento coincide, desses ramos produtivos, coincide com o enchimento dos frutos. Daí gera aquela competição que eu falei e a bienalidade de produção. Aí aqui só para a gente ver um pouquinho, né? Aqui, ó, eu pus ela em pé, mas eu peguei a fotografia e virei para ficar mais fácil. Mas é um ramo plagiotrópico, ele não cresce na vertical, ele cresce na horizontal. Aqui eu não estou enxergando nada, ó, na axila das folhas eu não vejo nada. Mas as gemas estão aqui, tá? Aqui eu já começo a ver. Tá? Então, elas estão se diferenciando aqui. Aí, aqui eu já sei que são gemas florais. Já estou vendo que tem gemas florais aqui. Aqui é o desenvolvimento do botão, então ele cresce até 2, 3, até 4 milímetros. Aí tem que passar por um estresse hídrico, que eu já comentei com vocês, porque fica em dormência, ou quiescência. Para ser liberado dessa dormência, tem que passar por um estresse hídrico. Depois que passou por esse estresse hídrico, se tiver uma chuva ou uma irrigação, o botão se desenvolve muito rapidamente. Aqui eu tenho a pré-antese, que é começando a abrir a florzinha, a antese, 2, 3 dias depois já cai a flor, e aqui eu tenho o primeiro estágio de desenvolvimento do fruto, que a gente chama de chumbinho. Esse aqui é o ovário ínfero, né, dessa flor aqui, que já vai estar fertilizado, né, a flor fertilizada já vai estar começando o desenvolvimento do fruto aqui. Então, a polinização das flores ocorre pela manhã,
Se tiver chuva forte, pode impedir essa polinização. Quando a coffea arábica, aqui está abrindo, né? Quando a florzinha abre, já está polinizada, ela é de autofecundação. Mas se chover muito logo depois, não tem um bom pegamento. Outra coisa, só 29% das flores vão virar fruto. Então, aquela florada imensa que a gente vê, uma porção não vai vingar. Aí, por que que não vai vingar? Quantidade de folha. Nós vimos ali, 20 centímetros quadrados de folha para dar um fruto. Anormalidades florais, tá? Pode ter flores anormais, flores que não vão virar fruto. De ramos, chuvas fortes, mineral suficiente e desequilibrada, queda brusca de temperatura. Aqui eu estou com as flores, né? Anteriormente eu tinha mostrado a flor, mas não tinha mostrado com esse detalhe aqui. Então, o pedicelo, ele é minúsculo, bem pequenininho. Aqui está o cálice, ó. O cálice, aqui a corola, né? A florzinha abrindo. A autofecundação em coffea arábica é 90% a 95%. Aí tá, o pedicelo, vocês viram lá no outro slide, ele une a flor à inflorescência. O cálice é bem rudimentar. O cálice está aqui, ó, bem rudimentar. Tem 5 pétalas, 5 estames curtos. Então, tá, um deles aqui é a antera, né? Antera aqui, né? Cada um com uma antera. Cada estame com uma antera. Aqui, o estigma e o pistilo, ele é tão fininho que a gente não consegue enxergar o pistilo que vem até aqui embaixo. E aqui o estigma, né? Que para receber e o ovário ínfero bilocular. Aqui já está caindo a flor. E aqui flores anormais, olha. Isso aqui é excesso de calor. Misturado. Aqui tinha excesso de calor, que dá isso aqui. E esses pretinhos aqui, ó, deficiência de cálcio. Deficiência de cálcio promovendo, então, a perda das flores aqui. Isso aqui é muito comum. A gente chama de flores estrelinhas. As pétalas não se abrem direito, ela fica meio dura, isso aqui não vai vingar no fruto. Aqui, ó, mais um aspecto aqui de flores anormais, por excesso de calor, então, com a questão de mudanças climáticas, né, a gente pode ter esse tipo de problema. Bem, aqui é o que eu estou mostrando aqui. Ó, tá vendo? Não é só gema floral que aparece aqui. Aqui está crescendo um raminho plagiotrópico de maior ordem. E aqui também vai crescer outro, ó, já tem uma folhinha aqui. Mais um aspecto do desenvolvimento dos botões, a florzinha abrindo, né, a antese, e aí esse que eu já mostrei uma vez, as flores todas abertas. A queda das flores, e aqui a primeira fase do desenvolvimento do fruto, o chumbinho. Bem, uma coisa que eu tinha falado, né, ó, essa folha aqui, ela é adulta. Ela se desenvolveu no inverno. Então, ela ficou desse tamanho aqui. Aí, começou o verão, olha o tamanho das flores. São adultas também. Floresceu até aqui. Isso aqui é o que cresceu na estação anterior. Esse crescimento novo aqui só vai dar flor e fruto no ano seguinte. Então, é super importante que, além de encher os frutos, a planta consiga crescer partes novas, emitir novos nós aqui, tem um crescimento dos ramos produtivos, porque senão no outro ano ela não produz. Bom, em coffea arábica, a floração ocorre em ramos produtivos crescidos na estação de crescimento anterior. Falei uma porção de vezes isso, mas isso é importante. Cujo crescimento coincide com o enchimento dos frutos. Durante o ciclo reprodutivo, os frutos são os drenos preferenciais por carboidratos e nutrientes minerais. Então, o fornecimento de nutrientes minerais para o cafeeiro, ele deve ser suficiente para suprir as demandas dos frutos e dos órgãos vegetativos. Quando não é, ocorre competição. Aqui também eu já tinha mostrado. A iniciação da gema floral, aí ela tem que passar por um período de tensão hídrica para ser liberada da dormência, aí ela recebe o estímulo da chuva de florado ou irrigação, ocorre a antese, e aí a gente tem
o chumbinho, que também é conhecido como dormência do fruto, mas esse fruto não está, vamos dizer assim, propriamente dormente. Está havendo muita divisão celular nesse momento. A primeira expansão rápida do fruto, no final dessa primeira expansão rápida, o endocarpo, que é a casquinha mais interna do fruto, que a gente também conhece por pergaminho, ele endurece. Aí ele delimita, ele endurecendo, ele delimita esse espaço aqui, ó, que é onde vai depositar material para formar o grão. Então, se ele não crescer, o grão vai ser pequeno, porque não vai sofrer mais expansão. Aí depois dessa fase vem a granação, parece que não está acontecendo nada, mas está havendo deposição de massa seca aqui. No final, a maturação, cerca de 2 meses, que o fruto sofre mais uma expansão rápida e muda de cor, fica vermelho ou amarelo. Então, a gente tem o epicarpo ou pericarpo, né, que é a casca colorida, o mesocarpo, que é a parte docinha do café, o endocarpo, que é o pergaminho. Debaixo do endocarpo tem uma películazinha, que é a película prateada ou a testa, e aqui o endosperma ou grão. Então, o crescimento cafeiro, ele se relaciona a uma complexa sequência de mudanças bioquímicas, fisiológicas e morfológicas, que são afetadas por muitos fatores, como genótipo, luz, temperatura, tipo de solo, umidade do ar e do solo, relação carbono-nitrogênio e carga de frutos. A desuniformidade de maturação é praticamente inevitável, porque o café tem muitas floradas, que ocorrem de agosto a novembro no Brasil. Tá? Embora outros países tenham mais, a gente tem umas 3, pelo menos. Às vezes tem uma quarta pequenininha também, mas não é uma só. Tá? Isso porque ocorrem chuvas esporádicas de baixa intensidade na fase final do desenvolvimento das gemas florais. Em regiões que têm uma região seca bem marcada, como por exemplo no Cerrado, é possível fazer um déficit hídrico controlado. Então, espera não chegar todas as gemas, a gente não tem certeza de quando todas as gemas vão estar liberadas da dormência, mas se recomenda pelo menos 2 meses sem irrigação nenhuma, e daí faz uma irrigação para ter uma florada uniforme. Mas vou fazer essa irrigação quando? Isso é um ponto de interrogação. A dificuldade é estabelecer o momento de imposição desse déficit hídrico, que deve durar até que a gente tenha menos 1,2 megapascal de déficit nas folhas, mas isso tem que medir na antemanhã, logo antes de nascer o sol. Já começa por aí a dificuldade de avaliar, né? E não é só esse déficit hídrico que afeta a quiescência das gemas e a abertura das flores. Outros fatores do ambiente, também fatores endógenos, estão envolvidos nessa regulação. Então, é menos 1,2 MPa, e existem alguns trabalhos que falam que a temperatura noturna mínima tem que ser maior que 15 graus para dar certo essa sincronização de florada. Mas tem um outro aspecto. Se a floração é sincronizada, o esgotamento das reservas é muito acentuado nas etapas mais demandantes do crescimento do fruto, porque todos os frutos vão estar com uma demanda alta no mesmo momento. Então, são questões ainda, precisam de mais estudos, né, para se ver qual que é a melhor maneira de se proceder. E também a questão é a seguinte, nessa floração sincronizada aqui, ó, não pode bobear com a adubação e a nutrição, que todos, ou a maioria, todos não, mas a maioria dos frutos vão estar na mesma fase, ao mesmo tempo. Há evidências de que a qualidade do café é afetada também pela altitude. A maturação mais lenta nessas regiões mais altas, com temperaturas do ar mais baixas, ou também em cultivos sombreados, vai dar mais tempo para que as etapas bioquímicas necessárias para alcançar uma melhor qualidade se completem. Tá? Também já se usou ETFON para acelerar e uniformizar a maturação, mas, no geral, a maturação externa da polpa
não foi seguida pela maturação do grão, tá? Existem alguns estudos falando que depende da fase que se aplica o ETFON, mas a maior parte das vezes só amadureceu por fora. O grão continuou verde. E outra coisa, com o uso de ETFON, né, houve também queda de folhas e queda de frutos, né, produz etileno e pode sair o tiro pela culatra, né, em vez de ajudar a prejudicar. Então, nós temos aqui os frutinhos no chumbinho, aqui nesses nós. Aqui também se chama de chumbão, depois da primeira expansão rápida. E aqui as fases aqui do fruto, né? Então, aqui, começando a expansão rápida, aí aqui já começa a amarelecer, assim a gente chama de verde cana, aí até chegar a maturação, depois da maturação ele seca, ele fica passa, ele fica igual uma uva passa, e depois seca e cai no chão. O arábica é o fruto maduro, depois que passou dessa fase, ele cai no chão, e aí esse fruto do chão, ele vai ter baixa qualidade, né? O café proveniente desse fruto vai ter baixa qualidade. Tá. A formação do fruto cafeiro, ela ocorre de acordo com uma sigmoide dupla. São dois S's, ó. Um S aqui e outro S aqui. Essa primeira fase é o chumbinho. Aqui é a primeira expansão rápida. Aí tem um pouquinho de crescimento suspenso aqui. Aqui é a granação e aqui é a maturação. Tá, isso aqui é o incremento de massa seca. Vocês vejam que eu tenho um alto incremento de massa seca aqui e um alto incremento de massa seca aqui. Depois nós vamos ver que a curva de acumulação de nutrientes é muito semelhante a essa. Então, nós vamos ter dois momentos de muita demanda por nutrientes. Aqui, então, no chumbinho, a gente tem pouco crescimento em tamanho e peso, muitas divisões celulares, parece que não está acontecendo nada, mas está. Vai demorar, essa fase de chumbinho, varia de um lugar para o outro. Aqui no experimento que a gente fez, ficou entre 50 e 55 dias. Se considera 40 a 45 numa média geral. Depois teve a primeira expansão rápida, rápido crescimento em peso e volume, precisa muita água, porque vai endurecer o pergaminho. Então, no ano que a gente fez o experimento, isso foi entre 90 a 100 dias após a antese. Obviamente que o clima naquele ano interferiu nesses tempos, tá? Eu vou ter o fator climático aí também dando uma pequena variação. Aí eu tenho o crescimento suspenso, de 110 a 125 dias. Depois a granação, que tem alta exigência de nutrientes e água, 135 a 195 dias, e a maturação, que o pericarpo muda de cor, de 220 a 255 dias. Mais ou menos 9 meses, desde a antese até a maturação do fruto. Aí, aqui a gente tem passos chaves do desenvolvimento do fruto, isso aqui feito no cerrado, né? Então, a primeira fase, por muita divisão celular, e depois a elongação do perisperma e divisões celulares no endosperma. Depois, a gente tem a fase de desenvolvimento aqui do endosperma, que predomina a elongação celular. E depois a maturação aqui do pericarpo, né? E uma fase de acúmulo de reservas aqui dentro. O perisperma é a película prateada. Um corte do fruto maduro, também tinha, acho que eu já tinha falado, que o embrião, ó, ele fica do lado convexo aqui do fruto, do lado mais externo. Aqui a gente tem a parte interna do mesocarpo, a parte externa, interna, né, do mesocarpo, a parte externa, perisperma externo, e o pericarpo é a casca. Então, durante o ciclo reprodutivo, os frutos são os drenos preferenciais por carboidratos e nutrientes minerais. De novo, vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Aqui o fruto maduro, completado o ciclo, né? Bem, e aí, o que eu já estava falando com vocês. Ó,
Plantei a mudinha, ela cresceu, começou a aparecer ramo plagiotrópico do 8º ao 10º nó para frente, aqui apareceu o ramo plagiotrópico. Aí, esses ramos plagiotrópicos cresceram, tá? Aí, no outro ano, deu fruto aqui, ó, nesses ramos que cresceram nesse ano aqui. Só que tem que dar fruto e tem que crescer mais um pouquinho para produzir no ano seguinte. Aí, no ano seguinte, vai dar fruto aqui e tem que crescer mais um pouquinho para produzir no ano seguinte. E esse pedaço aqui, onde já deu fruto, não vai dar mais. Ela já gastou as gemas. Uma ou outra, às vezes, fica para trás e dá, mas não vai dar mais. Então, eu tenho que ter crescimento nesse sentido, tenho que ter bifurcação desses ramos, porque eles vão ficando muito compridos. E tem que ter crescimento em altura também, porque os novos ramos que surgem, eles vão dar fruto também nesse crescimento novo aqui. Aqui eu tenho uma planta jovem, bem formada, e aqui eu já tenho uma planta esgotada, cheia de ramo ladrão, já sem folha. Isso aqui não vai ter produção. Bom, falar um pouquinho sobre o florescimento e frutificação frente às mudanças climáticas. O que a gente tem, né, com as mudanças climáticas? Uma das coisas bastante importantes é a elevação da temperatura média. Aí, com essa elevação na temperatura média, o que está acontecendo? Plantas começam a florescer em meses que não são usuais, março ou abril, por exemplo. Tá? Isso aí bagunça completamente o esquema da adubação, tá? Se tiver florescimento em outras épocas. Em algumas espécies, o calor induz a formação e diferenciação de gemas florais e acelera o florescimento, tá? A gente não tem muitos dados para cafeiro, isso aqui é observação de produtor. Bom, é possível também que as altas temperaturas afetem a síntese de hormônios na planta. A floração do cafeiro vai ser regulada por mecanismos que incluem giberelinas e citocininas, o equilíbrio entre elas, bastante importante. Então, para a coffea arábica, temperaturas de 18 a 21 graus. Excesso de calor promove aborto de flores. Olha aqui, ó. Isso aqui é excesso de calor, mas não é só excesso de calor. Excesso de calor com seca. Além disso, em altas temperaturas, eu posso ter a maturação acelerada dos frutos, com perda da qualidade. Eles começam a amadurecer antes de completar o enchimento. Não vai dar boa qualidade. Por outro lado, se eu tiver temperaturas muito baixas, né, alternância, né, essas mudanças climáticas têm tido variações bruscas no clima. Se eu tiver baixa temperatura, eu vou ter redução do crescimento e risco de geada. Só que é escaldadura pelo calor, aqui também, ó, a planta meio amarelada, calor. Aqui flores anormais. Essas flores não vão vingar em frutos. Aqui também, ó, planta sujeita a seca e alta temperatura. Olha o que aconteceu aqui com os frutos. A necessidade de chuva para a coffea arábica fica entre 1.200 e 1.800 milímetros anuais, sem irrigação. Se eu irrigar, daí muda de figura. Também vai depender a disponibilidade de água das propriedades do solo, umidade atmosférica, nebulosidade, práticas de manejo. Um déficit hídrico curto, de cerca de 2 meses na fase lá de quiescência das gemas, é benéfico para a abertura uniforme das flores, mas é curto, em torno de 2 meses, e não pode ser extremamente acentuado. Tá? O que aqui também, olha, muita seca, os chumbinhos aqui meio morrendo já. O que a seca vai fazer com o desenvolvimento dos frutos? Aqui a loja vazia, não tem grão aqui. E frutos mal formados, grãos pequenos, mal formados. Também com as mudanças climáticas, às vezes vendaval, com excesso de vento. O vento em excesso vai diminuir a produtividade. O estresse pelo vento leva a reduções da área foliar e comprimentos entrenosos. Eu não sei se dá bem para vocês verem aqui, mas essa planta, ó, o caule principal dela é esse aqui, ó.
Por causa do vento, ela ficou completamente torta. O vento vinha nesse sentido e ela dobrou para o lado de cá e começou a brotar uma gema seriada aqui da base do caule. Esses eram aspectos fisiológicos que eu queria abordar, né? Que eu acho que são importantes. E a fisiologia, o que ela tem a ver com a nutrição e a adubação da cultura? A fisiologia do café vai influenciar na demanda por nutrientes. E também, se influencia na demanda, vai influenciar na adubação. Então, que aspectos da fisiologia vão influenciar na nutrição e na adubação? Do que nós vimos até agora, só do que a gente viu até agora. Primeiro, crescimento inicial lento. Isso vai me trazer como consequência que a adubação de formação e a adubação de produção são diferentes, têm filosofias diferentes do que a gente viu até agora. A pleno sol, a planta tem estímulo para florescer. Aí ela dá produção elevada, só que quando ela dá produção elevada, vai dar menor crescimento de ramos, né? Morte de raiz e bienalidade de produção. Que mais que nós vimos? Que o fruto é o principal dreno. Então, eu tenho uma grande força de dreno do fruto. Então, eu tenho que fazer a adubação baseado no que tem de fruto, que a gente chama de carga pendente. E também tem que parcelar as adubações. Se eu mostrei lá os dois períodos de maior demanda de nutrientes, né? Que eu falei que segue o maior acúmulo de matéria seca, também segue para nutrientes, a maior demanda vai ser naqueles pontos. Outra coisa que a gente viu, que as raízes são concentradas na superfície, principalmente as raízes absorventes, e na projeção da copa. O que isso me traz como resultado? Eu faço adubação superficial e na projeção da copa. Vamos ver aqui, resumindo um pouco aquilo que a gente tinha falado. Ó, o que eu tenho quando eu planto a pleno sol, que é o modo predominante de plantio de café nas nossas condições no Brasil. Então, eu tenho um grande estímulo à iniciação floral. O café é uma planta que tem baixa capacidade de abscisão de frutos. Flor quer bastante, mas depois fruto tem baixa capacidade de abscisão. Os grãos têm uma grande força de dreno. Aí, que quando eu tenho muitos grãos em formação, eu tenho morte de raízes finas. Se eu tenho morte de raízes finas, como consequência, eu tenho crescimento reduzido de ramos produtivos. Isso me traz um ciclo bienal de produção, que é tão maior quanto menos cuidado for o café. Quanto menos cuidado ele for, se eu não adubar, não controlar praga, não controlar doença, mais ainda que eu tenho esse ciclo bienal. Isso somado com seca ou má nutrição, me traz morte de ramos. Eu posso ter morte descendente de ramos, posso ter morte até da planta inteira. Bom, na sombra, se eu fizer o café sombreado, sistema agroflorestal, em consórcio com algumas outras espécies, o café sendo uma planta de subbosque, ele pode sofrer com estresse oxidativo, né, com queima de folhas em sol muito forte. Nas condições de pleno sol, esses estresses podem ocorrer, tá? Só que o café foi melhorado para a condição de pleno sol, porque produzia mais. Bom, na sombra ele produz menos. As variedades que a gente tem foram melhoradas para essa condição. Além disso, por ser na sombra, floresce menos e produz menos. Bom, por que ele produz menos? Porque tem menor assimilação de carbono, menor estímulo para a produção de gemas reprodutivas, menos nós por ramo e menos flores por nós. Então, ele tem menos emissão, né, de folhas maiores, com menor abscisão, menor número e crescimento de ramos produtivos, menos nós por ramo e menos frutos por nós. Bom, isso aqui, menos nós por ramo, menos frutos por nós, também tem menor condutância estomática, menor transpiração, menor fotossíntese, menor produção, mas também tem menor competição. Se tem menor competição, tem menor bienalidade.
Então, o café de sombra, ele vai ter menor produção, mas a produção vai ser um pouco mais estável ao longo do tempo. Então, vai ter como consequência a produção mais estável, muitas vezes tem melhor qualidade, é advogado a melhor qualidade para café de sombra, por causa que ele tem mais tempo para formar o grão, amadurece mais devagar, então vai dar maior tamanho de grão, até porque também tem menos grãos para competir entre si, menor amargor, menor adstringência, já foi observado, menos problemas com fotooxidação nas folhas, menos danos por vento, menor flutuação da temperatura do dossel, tá? Tanto temperaturas baixas quanto temperaturas altas flutuam menos, fica numa faixa de 4 a 5 graus de flutuação. Menor déficit de pressão de vapor, vai ficar maior umidade maior umidade relativa em torno daquelas folhas, estômagos mais abertos, mas com menor perda de água por transpiração, menor presença de plantas invasoras por causa do sombreamento, maior conservação dos recursos naturais, e o que se pode falar também que pode ter exploração adicional de frutos, que se plantem em consórcio, ou madeira, o que for, da árvore sombreadora. Tá, mas não é tudo de bom também, não. As árvores que eu ponho para sombrear podem competir por água com o cafeeiro. E, assim, o sombreamento, na verdade, ele vai ser recomendado para áreas marginais, por calor, porque ele vai amenizar o calor, vai dar menor flutuação da temperatura, e por frio, porque também ameniza o frio. Tá? Onde tem regiões sujeitas a geadas, o sombreamento, a arborização, também dá menor incidência de geadas. Bom, a gente pode ter lavouras adensadas, né? Quando eu tenho uma população de plantas por hectare mais elevada. Quando eu tenho uma população de plantas por hectare mais elevada, eu vou ter alto sombreamento das plantas, uma sobre a outra. Então, teria um efeito parecido com o do sombreamento. Isso vai reduzir a produção por planta. Mas como são muitas plantas por hectare, eu vou ter maior produção por área. Por que que reduz a produção por planta? Porque tem maior competição das plantas uma com a outra, elas estão mais juntas, tem um menor espaço para cada uma explorar. Então, elas vão competir pela água, pelos nutrientes, pela luz. Aí, essa menor produção por planta, como eu já falei, vai dar maior produção por hectare, porque são muitas plantas. Só que as plantas vão ficar fechadas, ou seja, os ramos dessas plantas vão encontrar um com o outro mais rápido. E quando os ramos encontram um com o outro, e eu não tenho entrada de luz no dossel, ocorre queda dos ramos bacheiros, dos ramos plagiotrópicos. Isso a gente chama de queda de saia. Então, essa queda de saia vai ser mais rápida. O adensamento vai aumentar a eficiência de utilização dos nutrientes, por outro lado. Então, o adensamento vai reduzir lixiviação, fixação e erosão, porque vai ter muita raiz na mesma área, que vai usar rapidamente esses nutrientes. A autossombra, né, do adensamento impede a superfloração. Isso reduz a bienalidade de produção, porque dá menos competição, né? E muitas plantas por hectare e pouca produção por planta, mas no final vai dar alta produtividade. Mas também não tem só vantagem, tem limite. Se a sombra for muito intensa, não vai entrar luz suficiente e vai produzir pouco demais. Por outro lado, em densidades moderadas aí, mas ainda tem plantios adensados, a gente vai ter mais problemas com pragas e doenças, tá? Isso para fechar um pouco, assim, aquela parte da fisiologia, como a gente conduz o cafeeiro, né? E quais são as consequências dessas conduções. Agora a gente vai começar a entrar na parte de nutrição mineral propriamente dita. Então, vamos falar do acúmulo e exportação de nutrientes pelo cafeeiro. Isso aqui é de importância fundamental
na nutrição de uma planta, e entender isso aqui é que vai dar para a gente capacidade de fazer a adubação. Então, se eu não sei nada sobre uma planta, nada, absolutamente nada, um dos primeiros trabalhos que a gente faz é esse aqui, de acúmulo e exportação. Acúmulo é o quê? Acúmulo é o que acumulou, é o que entrou dentro da planta. E exportação é o que foi levado para a colheita. Existe, assim, uma confusão muito grande entre acúmulo e concentração. Por que tem essa confusão? Porque em inglês eles não diferenciam acúmulo e concentração, mas a gente diferencia. Concentração é uma medida relativa. Concentração é assim, quantas gramas por quilo, quantos miligramas por quilo tem daquele nutriente na planta. E acúmulo? Acúmulo é o total, depende de quantos quilos. Se tiver 2 gramas por quilo, tiver só 1 quilo, é 2 gramas o acúmulo. Se tiver 2 gramas por quilo e tiver 4 quilos, é 8, porque tem 4 quilos, é 2 em cada quilo. Então, isso aqui é uma fonte de erro muito comum, misturar acúmulo com concentração, tá? É importante saber o acúmulo em cada fase, tá? Para saber quanto de adubo eu tenho que pôr, quanto essa planta acumulou de nitrogênio, quantas plantas por hectare tem. Então, isso aí vai dar quantos quilos por hectare. Isso é fundamental para a gente poder fazer adubação. Exportação, quanto foi para o fruto? Quantos frutos eu tirei? Quanto eu tirei de nutriente daquela área? E, além disso, da exportação, a gente também fraciona. Quanto estava na casca? Quanto estava no grão? Né? Então, é importante ter essas informações. Então, conhecer as exigências nutricionais de uma espécie de interesse agronômico é a base para a recomendação e manejo da fertilização. Se eu não souber isso, eu sei lá se eu tenho que pôr 20 quilos ou 200 quilos. Eu não sei. Então, são trabalhos, assim, fundamentais. É importante conhecer o acúmulo e a partição, quanto vai para cada local, ao longo dos estágios fenológicos. Quanto que é na muda? Quanto que é na primeira expansão rápida? Quanto que é na planta adulta? A gente tem que saber isso aqui. Outra coisa que é importante conhecer, que a gente sabe pelo acúmulo, quais são as principais fontes e quais são os principais drenos. As folhas, muitas vezes, são fontes. Então, quando está enchendo o grão, pode sair da folha e ir para o grão. E qual que é o dreno? É o fruto. A gente sabe que o principal é o fruto. Tem ciclagem interna de nutrientes? Qual que é essa ciclagem? A planta guardou na raiz, guardou no caule, ela consegue mandar isso para um outro órgão na hora que tem demanda? É importante conhecer isso aí, de qual a magnitude disso. Quanto que é removido pelas colheitas? Quanto que eu estou levando embora? Então, esses são trabalhos de extrema importância. Então, a gente tem aqui, ó, produção de massas de parte aérea, mais raízes de variedade catuai, de café arábica. Aí a gente tem isso aqui pela população de plantas por hectare e pela idade. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anos, ó. 7 anos, mas quanto que é com 1.000 plantas, 2.000, 3.000, até 10.000, tá? A distribuição, folhas, ramos, caules e raízes, tá? Aqui é até 100%. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, folha, maior que 4 anos. Ramos, é a proporção do total que vai. Caule e raiz. Tá? Olha, quando a planta é pequena, 1 ano, a massa toda quase na folha. Ramos, caule e raiz. 2 anos, folha, ramos, caule e raiz. A folha vai diminuindo, a proporção vai diminuindo. 3 anos, folha, ramos aumenta, caule
e raiz. Em maior que 4 anos, folha, ramos, o caule engrossou, cresceu, e raiz. A raiz, proporcionalmente, ela diminui um pouco com o passar da idade, mas não diminui tanto. A folha diminui bastante, tá? E ramo aumenta. Qual que é o acúmulo de nitro? Eu pus como exemplo aqui o NPK pelo cafeeiro em grama por planta. Esse aqui, 2.500 plantas por hectare foi a população quando se fez esse trabalho, tá? Então, em meses após a implantação, eu tenho N, eu tenho P aqui, não, P é esse aqui, ó, de baixo, e eu tenho K aqui, tá? Na parte vegetativa. Nos frutos, eu tenho N, o azulzinho, eu tenho P e tenho K. Aí, cálcio, magnésio e enxofre. Cálcio, magnésio e enxofre. Tá aí nos frutos. Cálcio, magnésio e enxofre. Então, vejam bem, ó, na parte vegetativa e nos frutos, tá? Aqui a gente vê o efeito de bienalidade de produção, tá? Acumulou no fruto aqui bastante, que teve bastante produção, aqui caiu a produção, diminuiu. Mas o que eu vejo aqui muito claramente? Nitrogênio, se eu pegar parte aérea e fruto, é o mais exigido. Em seguida vem o potássio. Agora, o potássio no fruto é quase igual ao nitrogênio, tá? E o fósforo menos. Isso aqui é idade, né? Em meses, né? Aí, cálcio e magnésio e enxofre, tá? Na parte aérea, mais cálcio, magnésio e enxofre menos. Nos frutos, cálcio e magnésio e enxofre muito próximo. Por quê? A folha transpira, o cálcio vai para onde está transpirando. O fruto não transpira, então fica pouco aqui no fruto. Outra coisa que a gente vê aqui, a partir da primeira florada, aqui em torno de 30 meses, os frutos tornam-se os drenos preferenciais. Então, vou voltar aqui. Aqui aumentou, aqui aumentou muito a exigência. Aqui também, ao perto de 30 meses, aumenta muito a exigência. Aumenta a exigência porque começa a ter fruto. E os frutos são os drenos preferenciais. Agora, para os micronutrientes, boro, cobre, manganês e zinco, 2.500 plantas por hectare. Na parte vegetativa, o maior é o manganês aqui. Nos frutos também, o maior é o manganês. Não é porque precisa tanto manganês, é porque alguns solos ácidos têm muito manganês, tá? Embora ferro e manganês, eles são realmente mais acumulados dentre os micronutrientes do que os demais. Aqui a gente não tem o ferro, tem só boro, cobre, manganês e zinco. O ferro costuma ser maior e às vezes próximo do manganês. A demanda de ferro é maior do que a de manganês, mas em solo ácido às vezes tem muito manganês sendo acumulado. Aí o azulzinho é boro, aqui o boro, aqui o cobre e aqui o zinco, na parte aérea e aqui nos frutos. O menos exigido aqui, tanto na parte aérea quanto nos frutos, é o zinco. Isso não quer dizer que por ele ser menos exigido, eu vou ter menos problema com zinco. Não. Inclusive aqui na região a gente tem muito problema com zinco. Tem muito problema. Por quê? Porque os solos são pobres, são argilosos, então a planta não responde ao zinco aplicado ao solo. A gente tem muito problema com zinco. Então, não é a quantidade exigida, todos eles são importantes. E, às vezes, um elemento exigido em baixa quantidade, ele causa problema também. Aqui nós temos os macronutrientes acumulados e exportados, com 31 e com 55 meses, após a implantação no campo. Então, aqui com 31 meses, tá? Nitrogênio, potássio e cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Está separado porque muda a ordem de grandeza, ó. Magnésio, fósforo e enxofre
A ordem de grandeza aqui para 31 meses é 30 e poucos quilos no máximo de acúmulo aqui, tá? E esse nitrogênio, potássio e cálcio, a ordem de grandeza é mais ou menos na faixa de 150 quilos. Então, como mudou a escala, aqui mudou a escala. E aqui com 55 meses, olha, a ordem de grandeza aqui do nitrogênio foi mais de 500 quilos, ó, acumulado em 55 meses, tá? No campo. Isso aqui tinha 5.000 plantas por hectare. Para magnésio, né, para magnésio, fósforo e enxofre, eu tenho da ordem de 75 quilos ou algo assim. Então, os mais acumulados são NK, tá? N e K. E com 55 meses que a planta já produzia frutos, olha quanto foi maior, porque a demanda dos frutos é muito grande. E aqui a gente tem, na parte vegetativa, é esse cinza claro aqui, tá? Esse pretinho aqui é no grão. E esse cinza bem clarinho aqui é na casca. Então, vejam bem, alguns vão muito para o grão. Por exemplo, o potássio, ó, o potássio é bastante aqui. Eu tenho por variedade aqui, catuai, rubi e catu e acaiá. Ó, se a gente olhar aqui nessa catuai, ó, metade do potássio dela foi para o fruto. E dessa metade, mais da metade está na casca. Vamos ver outro aqui. Já o cálcio, na rubi, só um pouquinho no fruto. Por quê? O fruto não transpira e o cálcio vai pela corrente transpiratória. Vamos ver nesses outros aqui embaixo. Só para exemplificar algumas coisas. Acho que os mais contrastantes é esse aqui, é o potássio, fica muito na casca, e o cálcio, que não fica pouco na casca, porque o fruto não transpira. Bom, aí eu coloquei aqui catuai, rubi e catu e acaiá. Entre as variedades, houve uma variação da ordem de 25%. Aqui eu tenho nitrogênio, que é o mais acumulado e o mais exportado. Ou seja, vai mais no fruto. Aqui eu tenho o potássio, que também é bastante acumulado e bastante exportado. E aqui eu tenho o cálcio, que é menos exportado e menos acumulado também. Então, a exportação aqui foi na parte vegetativa, né? Tem que fazer a conta para ver a exportação. Agora, vamos ver bório, zinco e cobre acumulados e exportados aos 31 e 55 meses após a implantação. Também, ó, aos 31, muito menor a demanda, a acumulação, né, do que aos 55 meses. Os 55 meses foi muito mais, tá, o que a planta acumulou. E nós vemos aqui o boro. O boro, ele tem um comportamento semelhante ao do cálcio, ele vai pela corrente transpiratória. Então, a maior parte do boro está na parte vegetativa e não no fruto. Acumulação e exportação de NPK, se a gente pegar em números, vamos pegar só esse acúmulo médio pelas 4 variedades para não demorar tanto tempo. Nitrogênio, na planta toda, aqui eu tenho em grama por planta e aqui eu tenho em quilo por hectare. Na planta toda, nessa primeira, que é aos 31 meses, eu tive 131,5 quilos. No fruto, 45,5. Fósforo, olha a diferença. Na planta toda, 11 quilos por hectare. No fruto, 5 quilos por hectare. Potássio, na planta toda, 59 quilos por hectare. No fruto, 25 quilos por hectare. Agora vamos olhar nos 55 meses. Nitrogênio na planta toda, 493,5 quilos por hectare. Isso eu fazendo a conta, né? Quantas gramas por quilo tinha de nitrogênio? Quantos quilos de massa produziu?
Só fazendo as contas, só fazendo essas contas, a gente chega nisso, olha, uma acumulação grande de nitrogênio. No fruto, 125 quilos por hectare. Fósforo, deu 30 na planta toda. No fruto, 11 quilos por hectare. Potássio, ó, 328 na planta toda. No fruto, 152, tá? Então, a gente vê que a acumulação, depois que começa a produzir, é muito grande. Mas aí vocês vão me falar assim, ah, mas a gente aduba com mais do que essas quantidades que estão aí, porque isso aqui, ó, é em 55 meses. Acontece o seguinte, não é tudo que se coloca no solo que vai ser aproveitado pela planta. Então, aquilo que a planta acumula, ele tem que ser fornecido, tem que ser devolvido para o solo, multiplicado por um fator, porque não é tudo que eu coloco no solo que vai ser absorvido e aproveitado pela planta. Então, chamando atenção aqui para o nitrogênio, que é o mais acumulado, o fósforo dos macronutrientes é o menos acumulado, pertinho do enxofre. Enxofre e fósforo são os menos acumulados. Potássio, muito acumulado também, logo depois do nitrogênio. Então, aqui na variedade Catuai, segue a mesma tendência. A Catuai, ela acumulou um pouco menos do que a média das variedades. Então, significa que ela foi bastante eficiente no uso de nutrientes, porque a produtividade foi quase igual, ó. 77 sacas por hectare na média, 75 para o Catuai. E aos 31 meses, 21 sacas para a média e 20 para o Catuai. Então, ela se mostrou bastante eficiente no uso dos nutrientes. E a produção acumulada nos 55 meses foi 117 sacas para a média das variedades e 115 sacas para o Catuai. Cálcio, magnésio e enxofre. Também vamos ver aqui pelas 4 variedades, ó. Planta toda, aos 55 meses, cálcio, 218,5 quilos por hectare. No fruto, só 11. Magnésio, 66 quilos por hectare. No fruto, 12, ó, quase igual. Né? É porque não vai cálcio para o fruto, que não, o fruto não transpira. Enxofre, planta toda, 43. No fruto, 8,5. Aqui na Catuai, novamente, a Catuai, para as mesmas produtividades, praticamente, acumulou menos. Então, ela foi mais eficiente no uso dos nutrientes, porque ela conseguiu produzir praticamente a mesma coisa com menos nutriente acumulado na planta. Boro, cobre e zinco. 55 meses, 1.290 gramas de boro por hectare, 90 no fruto. 765 gramas de zinco por hectare, 45 no fruto. 570 de cobre, 105 no fruto. Então, vocês vejam que a ordem de grandeza de acumulação dos micronutrientes é muitíssimo menor do que dos macronutrientes. Isso não quer dizer que se faltar micronutriente, não vai restringir a produção, vai restringir e muito. Aqui a mesma coisa, né? O Catuai se mostrando bastante eficiente. Se a gente olhar qual foi mais e qual foi menos, 31 meses eu tenho nitrogênio maior que cálcio, maior que potássio, maior que magnésio, maior que enxofre, maior que fósforo, maior que boro, maior que cobre, maior que zinco. 55 meses inverte aqui, ó. Nitrogênio maior que potássio, é porque aqui já tinha muita produção de fruto, e o fruto precisa muito potássio. E aqui a planta ainda estava crescendo, as partes vegetativas, então precisava muito cálcio para fazer ramo, né? Para fazer tronco. Aí depois é igual, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, fósforo, boro, zinco e cobre. Zinco e cobre são muito próximos, troca aqui de posição, mas eles são muito próximos das exigências. E a exportação? A exportação é o que foi levado embora, tá? Com 31 meses, foi levado embora com a colheita do fruto, mais N, depois potássio, que foi muito mais que cálcio, mais que magnésio, mais que enxofre, que foi mais ou menos igual ao fósforo, maior que boro, mais ou menos igual ao cobre, maior que zinco.
aos 55 meses. O que mais foi levado embora com o fruto foi potássio, depois nitrogênio, muito mais que cálcio, mais ou menos igual a magnésio, mais que fósforo, mais que enxofre, mais que boro, aproximadamente igual ao cobre, aproximadamente igual ao zinco. Tá. Ó, aos 55 meses, foi exportado 25% do N que a planta acumulou, 37% do fósforo, 46% do potássio, 5,5% do cálcio, 18% do magnésio e 19% do enxofre. Tá? Então, de tudo que entrou na planta, essas porcentagens foram embora com a colheita. Fazendo o cálculo, isso me deu 125 quilos de N, 11 de fósforo, 152 de potássio, 12 de cálcio, 12 de magnésio e 8,5 de enxofre. 7% do boro foi exportado, 20% do cobre e 6% do zinco. Isso me dá 91 gramas de boro por hectare, 107 de cobre e 44 de zinco. Isso é o que vai embora com o fruto. Se não houver um programa de adubação, ao longo do tempo o solo vai sendo empobrecido, porque está tirando o fruto e levando isso embora. Então, o que a gente conclui dessa parte aqui? Entre 24 e 30 meses, ocorre a primeira florada, e os frutos se tornam os drenos preferenciais. A exigência de nutrientes aumenta muito para atender às demandas do enchimento dos frutos e crescimento vegetativo de ramos ortotrópicos e plagiotrópicos. A partir desse momento, vai ser necessário considerar a competição entre plantas e fazer a adubação por área. Até 24, 30 meses, que é a fase de formação da planta, as plantas não são tão grandes, elas não competem entre si por luz, por nutrientes, por água. Elas ficam espalhadas ali no campo. Depois dessa fase, a hora que elas entram no estágio mais adulto, aí começam a produzir, além de elas serem maiores e começarem a fechar o espaço, eu vou ter uma competição entre plantas na área. Então, aqui eu já paro de... Aqui eu adubo por planta. Nessa fase eu vou adubar por planta. Ah, quanto que a planta precisa? Então, é individualmente para a planta. Aqui não, aqui eu adubo por área. Tá? Porque se eu tenho mais plantas por área, como elas competem entre si, elas acumulam menos cada uma individualmente. Então, aqui a minha adubação é por área. Tá? E pela produção por área. Quanto vai produzir por área? Eu vou considerar mais uma parte para vegetação e vou fazer por área, enquanto que aqui eu faço por planta. Bom, o que mais que eu tiro daí? De tudo que a gente falou, né? A gema se desenvolve nos nossos ramos plagiotrópicos e a má nutrição pode prejudicar o crescimento e a formação desses nós, resultando em baixa produção no ano seguinte. A má nutrição pode resultar em morte de raízes finas, menor volume de solo explorado e menor crescimento da parte aérea. Eu vou ter, então, bienalidade de produção mais intensa em plantas cultivadas a pleno sol e mal nutridas.